Vamos abrir aqui em Efésios 5. Desperta, ó tu que dormes. 5,14. Vamos orar. Senhor, obrigado pela mensagem desse teatro, por essa parábola que nos leva a ver sobre a nossa condição, Senhor, se nós temos aquele óleo de reserva para aquele dia que não tarda, mas que ninguém sabe o dia e a hora, quando Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Nós queremos estar preparados, Deus. Tu sabes quanto tempo falta, pode não faltar muito tempo, Pai. Prepara a tua igreja e fala com cada um hoje aqui como já tens falado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Efésios 5,14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amados, todas as virgens dormiram, pegaram no sono, lá pelas tantas, né? O noivo tardava, eis a meia-noite, eis aí o noivo, saiu ao seu encontro. Vai ser um dia terrível, o dia do Senhor, o dia da vinda de Jesus, né? E quem está preparado? Quantos estão preparados? Nós vimos que 5 virgens, havia 10 virgens que podem representar a condição da igreja também, né? 5 estavam preparados com óleo de reserva. Eu creio que simboliza o Espírito Santo, o azeite, representa o Espírito, a presença do Espírito, a unção do Espírito nas nossas vidas. Creio assim que todas tinham o Espírito, né? Todas, quem sabe, tinham uma decisão por Cristo. Ou aquelas 5 que faltou óleo de reserva, poderia ser o cristianismo religioso, apenas uma religião nominal ou formal. Ou mesmo alguém que teve a intenção de se entregar a Cristo, mas que não persistiu, não prevaleceu, não vigiou, né? Não vigiou suficientemente, não esperou suficientemente, adormeceu. Todos adormeceram devido às circunstâncias, mas quando foram chamados, 5 estavam preparadas com óleo, ainda havia óleo de reserva na lamparina. E 5 não tinha mais tempo para negociar, para comprar, não tinha mais tempo, era para sair comprar ainda, mas era em cima da hora. E as que tinham aquele óleo de reserva não podiam repartir, senão não teria para elas, não era o momento, porque já não havia mais tempo. Essa é a urgência, amados. Essa é a urgência que nós precisamos ter como seguidores de Cristo, a urgência do compromisso, a urgência da entrega, a urgência do compromisso total com Cristo, com o Senhor Jesus, amém? Não só de lábios, não só de aparências, mas plenamente, totalmente, aqui dentro, lá fora, em todo lugar, sendo luz do mundo e sal da terra, como Jesus quer, esperando a sua volta, o seu retorno, esperado, mas não sabido quando, exatamente quando. Mas nós cremos que não precisamos estar como os que estão nas trevas, nós podemos ser aqueles que estão andando na luz, que não são pegos de surpresa, desprevenidos. Não desprevenidos, mas prevenidos com a presença de Deus, com a palavra do Senhor, com a fidelidade, com a entrega. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E como é triste, né, amados, que tem pessoas, como é aterrador e triste que tem pessoas que talvez pensam que vão estar junto no reino, nas bodas, mas que Cristo vai dizer: nunca vos conheci. Aqueles que até dizem Senhor, Senhor, podem até fazer milagres, né? Sinais. Por mais importante que são os milagres e os sinais, mas eles não são atestados assim de santidade.
E Jesus diz: nunca vos conheci. Gente que talvez pensou que estava lá junto, mas lhes faltou a veste nupcial, né? Aquela roupa que o Senhor nos dá, a roupa de santidade, a veste nupcial, e faltou, e estava ali no meio, e daqui a pouco não pertencia, né, ao reino. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Também vai ter quando Jesus voltar, a separação, vamos dizer assim, dos cabritos das ovelhas, né? As ovelhas vão tomar posse do meu reino. Aqueles que trataram bem com os discípulos de Cristo, com o seu povo, ou mesmo ou mesmo com Israel, quem sabe, né? Irmãos de Jesus, mas esperando ainda que muitos judeus creiam em Cristo. Mas vamos dizer assim, tratando bem os discípulos, visitando os pequeninos, os seguidores de Cristo, as nações que tratam bem os que são de Cristo, e as nações ou as pessoas que não visitaram, os pequeninos, que não trataram bem, que não cuidaram, que oprimiram. E uns vão à direita do Pai na posse do reino, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, e outros vão perder o reino, perder a presença, perder o galardão, ou perder até a entrada, a salvação. Então, amados, precisamos estar preparados. Será que tem alguém hoje aqui que precisa, que crê e vai chegar à conclusão, ainda falta o óleo pleno, o óleo de reserva, falta ainda uma entrega plena, total, ser cheio do Espírito, e eu quero estar lá junto, eu quero estar naquela dança maravilhosa, linda, né, do Senhor Jesus com a sua noiva, a sua igreja, a esposa adornada, ataviada, para não fazer parte da falsa igreja, né, da Babilônia, da falsa igreja, do falso sistema religioso do mundo, que hoje a gente percebe esse falso sistema de religiosidade, casado com o mundo, casado com as trevas, o sistema que vai estar junto com o sistema do anticristo. E nós temos que estar preparados, amados, para aquele momento de provação, para aquele momento de tribulação, aquele momento de grande tribulação. Quem sabe se nós vamos passar ou não aquele momento de grande tribulação? Né? Muitos creem que a igreja vai ser arrebatada, ou essa cena aqui poderia ser antes da grande tribulação. Mas nós não temos essa evidência lendo Mateus 24, que é antes de Mateus 25, nós não temos plenamente essa evidência, essa certeza, tanto que aquele texto ali, Mateus 24, nem se vê muito o arrebatamento da igreja, que é explicado, o arrebatamento da igreja, quando Jesus vem buscar, neste sentido de trasladar os santos, a igreja, para junto dele, para o encontro do Senhor nos ares, junto com a ressurreição dos salvos, daqueles que já morreram em Cristo, crendo nele, ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, iremos para o encontro do Senhor nos ares. Muitos acreditam que isso é antes mesmo desse período de grande tribulação que vai ter na face da terra. Nós, eu creio, amados, estamos no período, o princípio das dores, onde tu lê lá, Mateus 24, o princípio das dores. O evangelho do reino será pregado a toda a terra. E eu creio que nós estamos nessa fase. Outros pensam que esse arrebatamento pode ser no meio da grande tribulação, porque deve haver um pacto do anticristo com Israel, com o povo de Israel, que é um governador mundial. Esse pacto, então, ele ser rompido no meio dos 7 anos de tribulação. Uns pensam esse arrebatamento no meio, outros pensam que a igreja vai passar toda a grande tribulação, quase junto com a segunda vinda visível de Jesus. O que eu quero dizer hoje, independente de uma posição, essa ou aquela, nesse sentido, mas é muito importante, amados, nós reconhecermos que haverá um arrebatamento da igreja e haverá uma segunda vinda de Jesus, e que nós precisamos estar preparados.
e que nós precisamos estar na expectativa. Nós estamos vendo os acontecimentos mundiais, as coisas terríveis, as notícias, os furacões, os terremotos, os vendavais. Alguns falam no aquecimento global, né? O aquecimento da terra. Alguns falam, outros não concordam. Bom, os terremotos, tantas coisas. Os homicídios, os assassinatos, a fome. Vocês viram notícias que a fome há alguns anos tinha diminuído e ela voltou a aumentar de novo? E a gente se pergunta, mas como é que pode, né? Ser humano tão inteligente, tanto... E a fome aumentou de novo lá na África, em outros países. Tanta miséria, tanta coisa, mortalidade infantil, epidemias. Por mais que a ciência cresça, por mais que a ciência avance, parece que os problemas da humanidade continuam, às vezes, piores. Vejam só esse acontecimento lá em Goiânia, naquela escola, no 8º ano, um menino, 14 anos, entra e atira em várias pessoas, 2 meninos morrem, outros feridos, 4 feridos, né? Alguém com... Não acompanhei as últimas horas, os últimos dias agora, com ferido gravemente, né? Outros não, outros já se recuperando. Mas que coisa terrível, né? E as pessoas ficam politicamente debatendo controle de armas, culpando, quem sabe, se não tivesse armas, bom, mas era filho de militares também, polícia militar. E eu fico pensando, essa é uma questão que alguém pode ter uma ideia, mais para um lado, mais para o outro, mas eu fico pensando uma outra coisa. E o crescimento do ódio, em virtude de bullying, ou alguma outra situação, o crescimento do ódio dentro de uma pessoa, que às vezes as pessoas que estão por perto não percebem, pode ser um adolescente, uma pessoa adulta, a ponto de vingar-se ou até matar, né? Não estou condenando nem julgando, mas apenas avaliando um fato assim que aconteceu essa semana tão trágico. Dentre tantos outros na humanidade, mesmo na nossa nação. Anteriormente, há pouco tempo, aquele vigia que incendiou as crianças, né? Pouco tempo atrás. Foi lá numa outra cidade em Minas, né? Norte de Minas. Coisas assim que tem a ver com as crianças, com os nossos filhos, nas escolas. Que mundo nós estamos, né, amados? Quantos vão ser testemunhas? E quantos vão ajudar? E teve um pai que perdeu um filho, eu até me emocionei quando eu ouvi, mas ele disse, nós temos que perdoar. Achei assim, eu não sei se alguém viu, né? Nós precisamos perdoar. Mas que coisa, né? Quando eu vi, não... mas dá na mesma, né? São? Tá, não sabia bem. Mas que coisa, né, amados? Que mundo nós estamos? Sem falar em outras coisas, outros movimentos políticos, sociais. O mundo, assim, nessa situação. Nesse mundo, nós precisamos esperar Jesus, nos santificando, testemunhando, glorificando a Deus, impactando vidas, impactando jovens, crianças, adultos, amém? Sendo luz lá no meio daquelas situações. Se a gente perceber, deve ter cristãos lá, né? Aqui e ali, Brasil lá fora, tanta gente convertida, vamos dizer evangélica, né? Ou tanta gente que crê em Deus, temente a Deus, alguns evangélicos talvez não tão, que deveriam dar um testemunho melhor, ou mais instruídos. E nós, como estamos? Nós não podemos ser evangélicos nominais, nós temos que ser luz do mundo, nós temos que impactar essa cidade até Jesus voltar a trazer o reino, porque o reino que vem com ele na segunda vinda é o reino já instalado na primeira vinda, porque ele foi assunto aos céus, está assentado à direita de Deus Pai. E assentado à direita de Deus Pai, ele reina. Amém? Então, onde estamos? Tem uma rede de cristãos, e que sejamos cheios do Espírito, apaixonados por Jesus, para
Fazer diferença. Diga fazer diferença. Quantos aqui querem fazer diferença? Mas de coração. Renascidos, cheios do Espírito, cheios de amor, comprometidos com Cristo, levando seus filhos ao zelo de Deus, amém? Pleno ao amor por Cristo, levando seus colegas vizinhos a também crerem em Jesus, apaixonarem-se pelo reino através do nosso estilo de vida. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Se alguém está dormindo, hoje é hora de acordar, tá? Acorda, acorda, eis que está próximo, eis que é a hora, hoje é o dia da salvação, sempre é a hora, a seara está madura, Jesus disse. Vocês dizem que falta 4 meses para a seara, mas vejam que a seara está madura. Para Jesus ela está sempre madura para ser colhida. Aleluia, é hora da colheita. Uma grande colheita dos últimos tempos, dos últimos dias. Uma grande colheita de multidões para Cristo. Às vezes a gente não entende tanto, parece que o mundo vai de mal a pior, mas a igreja precisa se levantar. Então há um grande confronto, um conflito até a vinda do Senhor. Quantos querem ter vitória? Amém? E como é que nós devemos viver nesses dias, amados? Até aquele grande casamento com Jesus no céu. Portanto, verso 15, vejam prudentemente como andais, não como nécios. Lembro que tinha 5 virgens nécias, imprudentes, tolas, ignorantes, com pouco temor de Deus ou nada, ou loucas, nécios, tolos. E aqui diz, não é para viver assim, é para viver com prudência. Então, nesse mundo nós precisamos viver com sabedoria, com prudência, com moderação. E sim como sábios, não como nécios. As virgens prudentes. Aleluia. Primeiro lugar, então, viver com sabedoria e prudência, não como tolos e nécios. Verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Já falei vários aspectos aqui. Os dias são maus. Eu não fiz defesa de porte de arma, não, eu nunca tive. Não. Antes, quando eu falei isso aí, nada disso aí, né? Não, pelo contrário, até não. Bom, não quero entrar nisso. Vocês viram que não, eu quis dar um outro enfoque. Os dias são maus. O ódio, a maldade, a corrupção, o negativismo, a depressão, a falta de expectativa, a falta de graça, de alegria. Os dias são maus, a guerra, a miséria. E nesses dias maus, amados, nós devemos remir o tempo. O que é remir o tempo? Nós devemos ser prudentes e sábios, não nécios, nós devemos remir o tempo, aproveitar bem as oportunidades. Aproveitar bem as oportunidades, não perder tempo. Aproveita bem as oportunidades que Jesus te dá, que o Senhor te dá na tua vida, para trabalhar, para servir, para evangelizar, para ganhar vidas, porque nós vamos apressar a vinda do Senhor testemunhando, nos santificando e testemunhando, falando de Cristo, levando vidas a Cristo, para se formar a igreja, até que o último entre na igreja e seja completo o número dos gentios. Amém? Esteja completo. Vamos apressar a vinda do Senhor, aproveitando as oportunidades, remindo o tempo. Quanto tempo a gente está dispersando? Como é que a gente vai estar vigiando se a gente bota tempo fora em tantas coisas? E às vezes pega espiritualmente no sono. Não. Remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando as oportunidades. Por essa razão não vos torneis insensatos. De novo a ênfase, não ser insensato, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. O entendimento da vontade do Senhor. Tanta gente está meio perdida às vezes, mas qual é, Senhor, a tua vontade? A tua vontade, a vontade de Deus é obediência. Servir a Cristo. Amém? E aqui nós vemos mais uma forma de esperar a vinda do Senhor,
Veja só tão claramente, não vos embriagueis com vinho, não ficar embriagado com vinho de maneira nenhuma, mas cheios do Espírito, enchei-vos do Espírito, no qual há dissolução. Ou melhor, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tu precisa te encher do Espírito, ter aquele óleo de reserva, sempre, dia após dia, antenado, vigiando, zelando, enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aproveita os cânticos, canta ao Senhor, canta em línguas, ora em línguas, enchei-vos do Espírito, profetiza. Amém? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós vamos esperar a vinda do Senhor? Acordados, dando graça, tendo uma vida de gratidão, de louvor e de sujeição mútua uns aos outros, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma vida de mansidão, os mansos herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. Os humildes de espírito, dos tais é o reino dos céus. Sejam fiéis, amém, amados? Eu quero fechar com 1 Tessalonicenses 5, que é um texto que tem alguma semelhança. 1 Tessalonicenses 5. A vinda do Senhor é certa e repentina. Verso 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, olha só, escrito lá no tempo da igreja primitiva, no primeiro século da nossa era. Não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor. O dia da sua vinda. Quando andarem dizendo paz e segurança. Às vezes tem uns períodos assim que parece que está tudo em paz e segurança. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Isso fala realmente para os perdidos. Repentina destruição para aqueles que não creem, aqueles que não estão em Cristo. Mas, verso 4, vós irmãos, quantos são irmãos aí? Amém? Levanta a mão bem alto aí. Quantos são irmãos? Irmãos de Jesus, irmãos em Cristo, amém? Quantos querem estar cheios do Espírito? Aleluia. Mas vós, irmãos, vocês não estão em trevas. Se alguém está em trevas, vem para Jesus hoje, hein? Para não ficar aqui nessas aqui fora ali da bênção. Vocês não estão em trevas, mas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então tem um pessoal, a igreja viva, não está em trevas, e esse dia não precisa, como ladrão, pegar de surpresa. Que interessante, porque é uma igreja profética, porque é uma igreja que tem intimidade com o Senhor. E muitas coisas que Deus faz, a Bíblia diz que Ele, tem um texto até que fala que Ele não faz as coisas sem revelar aos seus profetas. Quantos querem fazer parte de uma igreja profética? Vou perguntar de novo. Quantos querem fazer parte de uma igreja profética? Precisa ser, não é fácil. Você que levantou a mão, vou dizer, não é fácil ser profeta ou profético. Você vai sofrer, vamos sofrer. Olha a Bíblia, como viveram os profetas. Mas que seja um sofrimento que produz glória. Uma aflição que produz conversões, que produz glória para Deus. Participante dos sofrimentos de Cristo. Isso é uma coisa bem profunda, né, irmãos? Que Paulo fala, uma igreja apostólica e profética. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Amém, que seja assim. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha só os prudentes. Não vamos dormir com os demais. Mas há um custo em vigiar. Não deve ser fácil passar uma madrugada vigiando, né? Até o alvorecer. Quem é que fez guarda aí, quem é que voltou do exército há pouco, deve saber bem, né?
Não vê a hora chegar. Mais do que os guardas, a minha alma anseia pelo Senhor, diz o salmista. A minha alma anseia pelo Senhor. A minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que o vigia pelo romper da manhã. Assim nós devemos ansiar pela presença do Senhor e a vinda do Senhor. A volta do Senhor. Amém? E olha só como é parecido o texto aqui, continuando, verso 7. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam, nas orgias desse mundo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vigilantes, prudentes, revestindo-nos. Aqui nós precisamos ter o que, amados? Revestindo-nos da couraça da fé. Vejam só as grandes virtudes que nós devemos ter para viver. Fé, amor e esperança. Nisso, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, diz Paulo. Mas o maior deles é o amor agape, o amor que se entrega. Mas aqui diz, nós, porém, revestindo-nos da couraça da fé, a proteção da fé, contra os dardos inflamados do maligno. A couraça da fé, da fidelidade. Fé em Cristo, tenha fé, continue com fé. Não vacila a tua fé, fica firme diante das provações, mesmo que a provação apertar, mesmo que haja dificuldades, um aperto, uma provação, fica firme que vai passar, em nome de Jesus, amém? Até o Senhor voltar, Ele vai te dar força, aleluia. Às vezes uma tentação mesmo, o diabo quer botar coisa na tua cabeça, não, diz não, eu creio na palavra, a palavra é a verdade. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E tomando o capacete da esperança da salvação. Viver com esperança. Cristo volta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Aleluia. Essa esperança da salvação plena que nós temos já pela fé em Cristo Jesus, mas também a glorificação... a glorificação do nosso corpo naquele dia. Amém? E a glória plena. Quantos querem? Quantos vão dizer, eu vou até lá? Eu contemplo o galardão. Eu contemplo o prêmio da soberana vocação. Não vou deixar passar. Vou aproveitar todos os momentos para ser fiel nesse mundo. Fazer a vontade de Deus. Quando errar, quando pecar, olha, me arrependo, Senhor, volta. O Senhor é o meu advogado, eu preciso, Senhor, eu quero ficar na Tua presença, me dá a unção do Teu Espírito, esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, está falando para os filhos de Deus, né? Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não te destinou para a ira. Tem os filhos da ira e os filhos de Deus. Deus te destinou para a salvação em Jesus Cristo, amém? Quantos vão dizer amém? Quantos querem? Vamos ficar de pé, amados. Diga, Senhor, eu vou entrar no Teu plano hoje, eu estou dentro do Teu plano, não vou sair fora, eu vou ficar aqui na salvação, na segurança, em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esperemos o Senhor com alegria e graça. Quantos vão sair daqui hoje encorajados a ir em frente, destinados para a salvação em Cristo Jesus, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Continua fazendo isso, então. Tem alguma área da tua vida, tem alguma coisa que não está bem, que está mal, que te deixa uma dúvida? Tu tem alguma insegurança, alguma situação que não tem nem certeza que está no caminho? Vamos orar. Você tem certeza que está no caminho, mas hoje te fortalece. Te fortalece em Deus. Enchei-vos do Espírito. Aleluia. Vamos orar, amados. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado. Deus, obrigado, Senhor, por esse teatro. Obrigado. Prepara-nos para o dia da Tua vinda. Cada um possa dizer que quer ser fiel a Cristo. Aleluia, Jesus. Nós nos entregamos, Senhor.